Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta quarta-feira, 21 de julho de 2021. Em sua edição 46.663, onde na página A14 nós destacamos uma notícia do especial Pandemia do Coronavírus, diretamente de Mumbai, uma das grandes cidades indianas, e que nos chega pela Francis Press e pela Reuters, que as mortes na Índia seriam até 10 vezes mais, indica estudo. Quer dizer, parece que as notícias que falavam que a Índia tinha adquirido imunidade de rebanho de forma natural e que nós aqui fizemos no Jornal do Masa não passava de uma grande mentira. Nós temos para dar suporte à notícia tanto uma foto quanto um olho. A foto, ela destaca subnotificação. Estudo fala em milhões de mortes na Índia. Já o olho, ele é uma declaração dos autores do estudo do Center for Global Development dos Estados Unidos sobre a subnotificação na Índia. Expectativa e realidade. As mortes reais na Índia provavelmente estão em vários milhões, não em centenas de milhares, como o governo indiano quer fazer crer. O número real de mortes provocadas pela Covid-19 na Índia pode ser até 10 vezes superior às mais de 414 mil vítimas registradas no balanço oficial. Portanto, seria o terceiro país do mundo com maior número de vítimas, atrás dos Estados Unidos e do Brasil. Mas, segundo esse estudo, estaria muito à frente dos concorrentes. Aponta um estudo de um grupo de pesquisa americano. Entre 3,4 milhões e 4,9 milhões de pessoas morreram vítimas do vírus no país, desde o início da pandemia até junho, segundo o Center for Global Development, Centro para o Desenvolvimento Global. As mortes reais provavelmente estão em vários milhões, não em centenas de milhares, o que transformaria esta na maior tragédia humana da Índia desde a independência do país, afirmaram os pesquisadores. Segundo o país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia passou por um colapso sanitário e hospitalar em abril e maio e bateu recordes mundiais de casos e mortes, em meio a uma segunda onda atribuída à variante Delta e a falhas do governo. O balanço oficial do país registra 414 mil mortes por Covid-19, o terceiro pior do mundo, depois dos Estados Unidos, com 609 mil mortes, e do Brasil, com 542 mil mortes. Em número de casos confirmados, a Índia tem 31,1 milhões e está apenas atrás dos Estados Unidos, com 34,1 milhões. O Brasil está na casa dos 19 milhões. Vários estados indianos têm revisado seus balanços nas últimas semanas e adicionado milhares de mortes que não haviam sido contabilizadas. Parte dos analistas que questionam os números oficiais atribui os erros mais ao colapso sanitário e de saúde
do que é uma subnotificação deliberada. Especialistas atribuem grande parte da subestimação nos números aos recursos escassos no vasto interior da Índia, que abriga 2/3 da população, e as muitas pessoas que morreram em casa sem serem testadas para a Covid. O estudo do Centro de Pesquisa Americano teve como base a análise do excesso de mortalidade, número de mortes registradas a mais no país em relação ao período pré-pandemia. Os autores, entre eles Arvind Subramanian, ex-conselheiro econômico do governo indiano e um especialista de Harvard, reconhecem que calcular a mortalidade com uma confiabilidade estatística é difícil, mas apontam que todas as estimativas sugerem que o balanço de mortes da pandemia é de uma magnitude muito maior do que a contagem oficial. É a pobreza do país, aliada às dificuldades, e é, sobretudo, ao governo, que não divulga corretamente, pois teme ser punido pela população nas próximas eleições. Nós nos concentramos na mortalidade por todas as causas e estimamos o excesso de mortalidade em relação a uma linha de base pré-pandêmica, ajustando para a sazonalidade, disseram os autores. Ou seja, não existe uma contagem efetiva, é o que ele quer dizer. Na verdade, eles estão trabalhando apenas com instrumentos estatísticos. Mas desde que sabemos, eles não estão utilizando o instrumento estatístico totalizador, e sim o por média. Christoph Guillemot, demógrafo do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento, divulgou recentemente um estudo no qual afirmava que o balanço de mortes estava próximo de 2.200.000 no fim de maio. Guillemot observou que a taxa de mortalidade por milhão de habitantes na Índia era 50% inferior à média mundial. O governo indiano não se manifestou sobre o estudo até o momento. Em junho, o Ministério da Saúde criticou a revista The Economist, que afirmou em um artigo que o excesso de mortalidade era entre 5 e 7 vezes superior ao balanço oficial, e disse que o texto era especulativo e desinformado. Alguns especialistas afirmam que o excesso de mortes é a melhor maneira de medir o número real de vítimas da Covid-19. Em maio, um relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontou que o número de mortes na pandemia pode ser até 3 vezes maior do que o registrado oficialmente no mundo todo. O cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, afirmou que é importante capturar o excesso de mortalidade, pois é a única maneira de preparar o sistema de saúde para choques futuros e se evitar mais mortes. A subnotificação, ela deixou de ser debatida pela mídia brasileira. Mas isto é um fato muito comum em nosso país, infelizmente, não é só na Índia. Eu costumo observar aquilo que é publicado no próprio jornal, quando ele traz, por exemplo, as estatísticas das mortes de Covid. E fica muito claro que há uma diferença muito grande, por exemplo, quando ele divulga o total de testes positivos, por exemplo, 19.300.000, e o total de recuperados, 17.900.000. A diferença é de 1.400.000. Ou seja, na própria estatística está dizendo que morreram no Brasil, que foram contaminados no Brasil, 19.300.000 pessoas. E que foram recuperadas 17.900.000. Ora, há uma diferença de 1.400.000 que não foram recuperados. No entanto, o número de mortes
é de apenas 540 mil. Então, os instrumentos estatísticos, eles existem, inclusive para totalização. É necessário ser transparente com a população, conversar, ensinar, falar a verdade. Felizmente, os próprios instrumentos estatísticos empregados pela mídia não são claros e, para quem conhece, não são os melhores que deveriam ser utilizados. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente em mais uma edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal!